Olá, meus irmãos. É sabido que não existe uma boa igreja sem uma boa teologia. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil tem uma teologia maravilhosa, bem fundamentada, uma confissão de fé digna das Escrituras, que honra o nosso Senhor. Compensa conhecer essa teologia, ver como ela foi formada, como ela é hoje uma teologia que chega para nós de uma maneira tão límpida, tão linda, que reflete bem as Escrituras Sagradas. Conheça um pouco então da nossa teologia, ande conosco pelos caminhos que foram trilhados para que ela chegasse até nós hoje como uma teologia límpida, pura, boa, muito fundamentada na palavra do Senhor. Falar da tradição teológica, doutrinária da Igreja Cristã Evangélica é falar da sua própria formação e desenvolvimento. Podemos dividir a história da nossa denominação e da sua teologia em 4 partes. A primeira parte é aquele momento inicial de formação, quando os missionários começam a chegar a partir da plantação da igreja em São Paulo pelo Reginaldo Young e pela vinda do Bryce Hanken, que assume a liderança da missão e começa a mobilizar e trabalhar para o envio de outros missionários aqui na nossa terra. Arquibaldi era um missionário americano e o resultado é que ele foi levado para Nápoles, e começou a trabalhar lá junto com a gente. Isso foi em 1938. E o grande missionário da UESA, o Ban Forsyth, trabalhamos juntos e foi exatamente esses dois que começou o Instituto Bíblico em 1938. Anápolis ainda não tinha igreja, muitos lugares não tinha igreja ainda, mas ali já havia, em Anápolis, já tinha sido fundado um Instituto Bíblico. O que eu sei é que você percebe, ele começou na chácara do reverendo Arquibaldi, lá abaixo da casa da denominação. Ali eram poucos alunos. Alguns começaram a estudar e tinham que trabalhar da hora, ajudar no hospital evangélico. Eles iam trabalhar, como eram poucos, eles precisavam de alguma coisa para comer, eles passavam muita fome, me disseram. E Arquibaldi sustentou esses alunos. Depois, Arquibaldi mudou, comprou aquela área cá em cima, onde é o seminário, você percebe, e construiu ali nova instalação, que era chamado Instituto Bíblico Goiano. Isso perdurou por algum tempo como instituto, porque cresceu bastante. Como era um trabalho sustentado pelos missionários americanos e ingleses, eles tinham um plano de daí algum tempo não ter mais nenhuma direção estrangeira. Naquele tempo já era Seminário Bíblico Goiano. Uma das marcas da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, desde o seu início, é o compromisso com a profundidade bíblica, com a teologia bíblica, que é o zelo por entender o texto bíblico conforme o autor bíblico queria expressar, com exegese, com hermenêutica, com uma interpretação e exposição correta. E a gente tem uma casa de preparo desses obreiros, missionários, educadores na ICEB, que é o CTCEB. Foi fundado em 1938 e é um dos seminários mais respeitados do Brasil, mais comprometidos com a formação teológica reformada. Por meio desse trabalho, começa um segundo momento, uma segunda parte dessa história. Quando alguns obreiros brasileiros começam a estudar, a se preparar para o ministério e assumir a liderança da Igreja Cristã Evangélica. Na Assembleia de 1942, na cidade de Santos, houve uma fusão entre a Igreja Cristã Evangélica com a Igreja Congregacional. Esse é o terceiro período, a terceira parte da nossa história. Missionários da UESA, que trabalhavam tanto na ala congregacional como na ala da Igreja Cristã Evangélica,
trabalharam para que as duas denominações se unissem. Isso aconteceu em 1942. O ISCB junta duas coisas. Era a União das Igrejas Congregacionais e Cristãs do Brasil, cuja sede era no Rio de Janeiro, mas agregava também as igrejas cristãs, e nós vivemos essa união até 58. A certa altura da história da denominação, da UESA, os congregacionais já estavam instalados, bem instalados aí no Rio de Janeiro, tinha um trabalho muito grande que ia até o Nordeste. Aí, como a gente tem doutrina muito parecida, resolveram fazer uma fusão. E acabaram fazendo uma convenção, reuniram e estudaram, debateram e chegaram à conclusão que podia fazer uma só denominação para ajudar melhor o trabalho. Então houve a fusão, Igreja Congregacional e Cristã Evangélica do Brasil. Em 1968, as igrejas de Goiás saem da união com a Igreja Congregacional por muitas razões políticas, doutrinárias, administrativas. E aí então eles criam uma nova denominação que passa a receber o nome de Igreja Cristã Evangélica no Brasil, que são as igrejas em Goiás. As igrejas de São Paulo e do Planalto, Distrito Federal, continuam como ICEB e ainda permanecem na União ainda por mais um ano. A Igreja Cristã Evangélica não perdeu tempo quando se tratou de atingir o Distrito Federal. Os nossos obreiros sabiam desde o início que ali precisávamos plantar lindas igrejas, como o pastor Oswaldo Moreira, pastor Corcélio, outros que chegaram ali bem no início e fundaram estas que são lindas igrejas aí no Distrito Federal. Bom, aí a turma de Nordeste, Brasília aqui, ainda continuou um ano juntos com a congregacional. Aí num concílio que teve, eles saíram pela porta da frente. Ó, nós não vamos ficar mais com vocês. Só que nessa altura do campeonato, a de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, criou a ICEB, Igreja Cristã no Brasil, criou. A ICEB foi natural, ela saiu da congregação já com o nome que ela já tinha, Igreja Cristã do Brasil. Aí ficou o quê? Ficou duas igrejas, duas denominações. Nesse período de formação da Igreja Cristã Evangélica no Brasil, eles sentem a necessidade de elaborar uma confissão de fé, para ter uma direção, para ter um norte, como dizia o reverendo Gideão de Moraes, para que a denominação tivesse um trilho a ser seguido e não fosse levada por ventos de doutrina ou por qualquer coisa que surgisse dentro dela. Aí depois começou os problemas, aquela diferença de pensamento, de teologia, e acabou chegando ao clima de querer separar outra vez, né? E aquela separação foi doída, porque uns combinavam por uma coisa, outros combinavam por outra, mas no final resolveram fazer uma assembleia no Rio de Janeiro em 1968. Eu tive nessa convenção, né? E resolveu então deixar os cristãos evangélicos só na sua vida e os congregacionais se reorganizar na sua etapa. É criada uma comissão e nomearam o reverendo Esli Pereira Faustino em 1978 para redigir uma confissão de fé. Não, houve uma comissão que foi realmente comissionado com gente de doutrina, e foi assim que eles se juntaram. Eu me lembro, participei em algumas dessas conversas, foi muito boa. O reverendo Esli faz um resumo dos 28 artigos do Robert Calley, usa algumas obras como do Loren Botner, por exemplo, a respeito da doutrina da imortalidade,
e ele faz uma revisão naquele trabalho, um resumo resumido, revisado dos 28 artigos do Calley, e escreve um documento que vai ser apresentado em um concílio da ICEMB. Esse documento é aprovado. Porém, as conversas entre a Igreja Cristã Evangélica no Brasil e a ICEB começam a avançar e eles chegam à conclusão de que é necessário reorganizar ou restabelecer as formas originais da Igreja Cristã Evangélica. Isso vai acontecer no concílio de 1979. O concílio é convocado, os líderes das duas denominações já estavam conversando já há um bom tempo e chega a proposta nesse concílio da chamada fusão denominacional. Então o concílio decide pela fusão. A ICEMB, Igreja Cristã Evangélica no Brasil, deixa de existir, é extinguida. Então as igrejas de Goiás que formavam essa denominação se unem de volta à Igreja Cristã Evangélica do Brasil e aí acontece a fusão denominacional, fazendo com que a denominação se torne aquela denominação de antes de 1942. E falei com os irmãos da igreja, falei, vamos fazer uma comissão, vamos até São Paulo e vamos conversar com os irmãos lá de São Paulo, do Vale do Paraíba, de São Paulo, naquele tempo era uma região só, o Vale do Paraíba com São Paulo era uma só região. E vamos ver se dá para reorganizar a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, para a gente começar também arrumar os patrimônios das igrejas aqui no nome delas, né? Aí eu fiz uma comissão, eu vim como era presidente lá da nossa região, vim até aqui. Nós tivemos uma reunião, tinha uma convenção deles lá na Igreja Paulistana. Nós chegamos e eu expus os nossos problemas, o que nós pretendíamos. Os irmãos foram muito bons, aceitaram bem o nosso... E era um sábado, aí resolvemos convocar uma assembleia geral, quer dizer, o Planalto representado por nós que viemos como comissão e São Paulo e Vale do Paraíba também. E ali a gente já organizar a Igreja Cristã Evangélica de novo. E a gente já ficou aí, em vez de voltar ao Brasil, ficamos aí a semana inteira. Quando foi no outro sábado, nós reunimos. Eu fui o relator do primeiro regimento, estatuto. Fizemos uma noite, a gente quase não dormiu, fizemos aquilo e trouxe para a reunião aqui, os irmãos, submetemos aos irmãos, eles aprovaram em grande parte, e quando foi na Assembleia, então aquilo foi aprovado. Então, nasceu novamente a Igreja Cristã Evangélica como organização, né? Essa questão pegou quando, em 1979, o pastor Gessé, que era um goiano e tinha sido pastor da nossa igreja, e naquela época era pastor da Igreja Cristã Paulistana, ele patrocinou e organizou uma proposta para voltar a se unir à ICEB e à ICEB e fazer um concílio para ver se elas se reuniam e voltavam a ser uma só. Uma das características nossas que os missionários aprenderam, muitos deles tiveram uma influência grande de um grande retiro espiritual que acontecia na Europa e ele acontece até hoje. Um dia desse, ano passado, o pastor Barnett participou da conferência Keswick e me mandou depois o programa com as mensagens que foram pregadas. Esse congresso, que acontece também há mais de 100 anos, ele foi a inspiração dos missionários de organizarem tanto as convenções das igrejas como os retiros. Então, eles criaram a ideia de comunhão, de amizade, de crescimento mais intencional e intensivo. Eles têm um papel muito relevante. Aconteceu que os jovens puxaram a linha de frente, porque os jovens começaram a fazer o retiro nacional, esse retiro nacional que está aí hoje, né? Então era assim, no carnaval
o pessoal aqui de São Paulo, de algumas regiões aí, ia para Goiás. O pessoal de Brasília, tudo, ia para Goiás fazer o Retiro Nacional. Entendeu? Aí nós criamos o Centro-Sul. Encontro Centro-Sul, que era o quê? Aí a turma de Goiás, o pessoal lá, vinha para cá, para São Paulo. Nós fizemos. Aqui em São José mesmo nós fizemos. Jacareí nós fizemos, você entendeu? Então o pessoal vinha para cá. Então esse movimento dos jovens para lá e para cá forçou, acabou com a resistência que existia para a fusão. Porque a turma de cá não queria muito fazer essa fusão. Você entendeu? Então aconteceu foi que os jovens puxaram à frente. Isso aí que o Coutinho deve ter falado. Você entendeu? Então isso aí foi um crédito dos jovens. Por ocasião do concílio, foi nomeada uma comissão para redigir uma nova confissão de fé, a Confissão de 1979. E eles começam a trabalhar essa nova formatação na Igreja Cristã Evangélica. Bom, para resumir a história, o documento base, que na verdade não tem quase nenhuma alteração, foi esse documento do reverendo Esli Pereira Faustino, de 1978. Mas a comissão faz uma revisão nesse documento, utilizando a Confissão de Westminster, utilizando os comentários que eles tinham dos 28 artigos do Robert Calley, e aí então surge os 15 artigos da Confissão de Fé da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que estão em vigor até os dias de hoje.